Geraldo Rocha, ele era filho da Barra. Eu fui vaqueiro 18 anos. Geraldo Rocha é alguém privilegiado dessas pessoas que nascem poucas em cada século. Dr. Geraldo Rocha, aqui em Barreiras, foi um grande homem. Geraldo Rocha é uma figura tão fantástica por sua inteligência, ideais, visão de mundo e espírito humanitário que falar sobre ele exige muito de quem se propõe a isto. Foi ele um dos homens mais inteligentes e estrategistas que a Bahia já deu para o Brasil. Entretanto, são poucos os baianos, principalmente os de sua terra natal, que conhecem sua história, além da construção e doação à comunidade do Hospital Regional Eurico Dutra, da usina hidroelétrica, do frigorífico, da Água Doce e da Companhia Sertaneja em Barreiras. O engenheiro, da qualidade dele, ele só trouxe coisas gloriosas para a Barreira. Ele fundou a empresa mais importante de Barreiras, que foi a Sertaneja. Além do mais, foi ele quem construiu o matadouro. Todo o gado do Goiás Velho, que hoje é Tocantins, eles não tinham lá para onde mandar o gado a pé, que você sabe que o gado em boiada perde peso. Eles traziam para Barreiras. E aí o Geraldo Rocha comprava, todo mundo que chegava vendendo o gado, ele comprava. Dr. Geraldo trouxe aqui pessoas de grande competência para fazer, na década de 30, um frigorífico que foi o primeiro matadouro frigorífico, tudo automatizado, do Norte e Nordeste, que deu segurança aos criadores de que eles teriam como negociar facilmente os seus rebanhos sem aquele sacrifício enorme de levar, por exemplo, até Morro do Chapéu, onde no início eram levadas as boiadas. Você imagina o que é daqui a Morro do Chapéu, caminhando a passo lento de boi, a quantidade de dias, a dificuldade. Foi alguma coisa assim que beneficiou enormemente os pecuaristas. Conheci o frigorífico feito. Levei muita boiada para lá. O frigorífico foi uma obra espetacular. Cada vez mais a história de Geraldo Rocha vai sendo sepultada nas covas da insensibilidade dos poderes públicos, privando novas gerações de valores históricos que contribuíram com a formação social, econômica e cultural da região. Antônio Geraldo Rocha Filho, seu nome completo, foi muito mais além do seu torrão natal e de seu tempo. Via longe. Nasceu em Barra, no oeste da Bahia, no dia 14 de julho de 1881, fruto do casamento de Antônio Geraldo Rocha e de Custódia Mariane. Mudou-se com seus pais para Barreiras aos 7 anos de idade. Logo após se formar em engenharia civil pela Escola Politécnica da Bahia, em Salvador, assumiu a coordenação da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Rondônia, obra empreendida pelo empreendedor norte-americano Percival Facquá, um homem de visão empreendedora tão ampla quanto a de Geraldo Rocha. A partir de suas primeiras viagens ao exterior, principalmente à Europa, estabeleceu contatos com diversas empresas cujos interesses passou a representar no Brasil. E foi na França que conheceu sua esposa, Madame Jane. Não exerceu apenas a engenharia civil, foi jornalista também. Em 1925, tornou-se diretor proprietário do jornal Carioca à Noite, tendo sido responsável pela construção do primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro, prédio que abrigou a sede do periódico, da Rádio Nacional e de algumas empresas multinacionais. Neste período, com a ida de Irineu Marinho para a Europa tratar-se de uma tuberculose, Geraldo Rocha assume o controle de À Noite. Não se tem conhecimento que Geraldo Rocha teve filiações partidárias ou intenções em cargos eletivos, mas foi um grande estrategista e conselheiro de muitos políticos brasileiros, inclusive presidentes da República. Em 1930, apoiou a candidatura vitoriosa de Júlio Prestes à presidência da República. Já em 1931, após a Revolução de 1930, que impediu a posse de Prestes e conduziu Getúlio Vargas ao poder, foi destituído das representações que administrava
e obrigando a hipotecar parte de seu patrimônio para fazer face aos seus compromissos assumidos. Uma das maiores inteligências que Barreira já viu, porque ele era educado, falava com todo mundo, apertava a mão de todo mundo. Geraldo Rocha era gentleman. Em 1932, apoiou a Revolução Constitucionalista, deflagrada em São Paulo em julho e derrotada em outubro daquele ano. Em 1938, durante o chamado Estado Novo, entre 1937 e 1945, aproximou-se de Vargas e sugeriu-lhe que entregasse a Landulfo Alves a interventoria na Bahia. Entretanto, logo se indispôs com o novo interventor. Anos depois, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, foi acusado de ter sido agente no Brasil do presidente argentino Juan Domingo Perón. Pesa ainda sobre Geraldo Rocha ter sido ele a pessoa indiretamente acusada pelo jornalista e político Carlos Lacerda, em março de 1954, de ter ido à Argentina em nome de Vargas para comunicar a Perón que o presidente brasileiro não poderia avançar numa aliança com aquele país em vista da delicada situação política brasileira. Conta, não está escrito em lugar nenhum, mas conta a tradição oral que ele estava aqui porque ele residia normalmente no Rio de Janeiro, além disso viajava muito. Ele estando aqui, uma senhora faleceu de parto com o filho na barriga, depois de muitos dias de sofrimento, pela falta de uma cesariana. Então ele disse: eu vou construir um hospital, vou doar ao governo federal para que nenhuma mulher aqui no oeste da Bahia morra mais de parto. E fez isso. Ele criou uma fundação com o nome do pai dele, Fundação Antônio Geraldo, convidou Eurico Dutra para vir aqui receber. O presidente Dutra veio porque aqui existia avião, e o fato de que aqui existia avião também se deve a ele. No final da década de 30, quando já havia os voos de Miami nos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e Buenos Aires, esses voos levavam 5 dias para se completar, porque o avião chegava em Belém do Pará, se pudesse ir direto para o Rio de Janeiro, faria em 8 horas. Mas aqueles aviões pequenos da década de 30, o tanque de combustível também era pequeno, eles não tinham autonomia de voo de 8 horas. Teria que ter no meio dessas 8 horas um local, fosse fácil trazer o combustível aéreo e então onde os aviões pousassem fossem reabastecidos. Com o prestígio que Geraldo Rocha já tinha naquele tempo, ele deve ter sido chamado, porque se tratava de Nordeste, e ele deve ter mostrado que Barreiras ficava exatamente no epicentro da rota entre Belém e o Rio de Janeiro, e ele facilitou tudo. Então veja a visão de Geraldo Rocha e o prestígio que ele tinha.